Bom dia, pessoal. Ricardo Senes, aqui um dos sócios da Prospectiva, um dos diretores executivos da Prospectiva. Nós temos aqui nosso webinar, né, discutindo cenários Brasil 2026, esse política e economia em um ano decisivo. Como de praxe aqui, nós vamos só esperar 2 minutinhos para começar, né? O pessoal inscrito já está entrando. Estamos com bastante gente inscrita, estamos monitorando aqui. Mais um minutinho, a gente inicia. Bom dia de novo a todos. Super prazer estar com vocês. Já estou vendo aqui, né, alguns parceiros e amigos de tempos nessa conversa. Bom, nós vamos tratar hoje do tema Cenários Brasil 2026, né? Tanto do ponto de vista político como econômico. Vocês São três tópicos principais, né? Antecipando um pouquinho os cenários eleitorais, tanto presidência como legislativo como estados. Falar um segundo ponto, um pouco sobre como é que a gente está vendo riscos e tendências na economia. E depois um terceiro tópico que é como que o contexto internacional pode impactar o Brasil esse ano. Então são esses três temas que nós vamos correr. Estou aqui hoje com meus colegas aqui de Prospectiva, o Tiago Vidal, que é o diretor de análise política da empresa, tanto no âmbito latino-americano como o Brasil. Ele coordena essas duas dimensões da empresa, coordena os escritórios, inclusive da região, né, que vocês sabem, Argentina, Colômbia, México. Então, estamos também com a Marina Pontes, que é gerente na área de análise política. Tanto o Thiago como a Marina ficam baseados no escritório de Brasília, eu fico aqui no escritório de São Paulo. Bom, basicamente a dinâmica, a gente vai ter 1 hora mais ou menos de conversa. Eu vou mediar aqui algumas perguntas para o Thiago, para a Marina, mas está aberto para perguntas por escrito também. Vocês podem, na segunda parte, participar via as perguntas por escrito. Então, sem mais delongas aqui, vamos para a primeira questão, acho que é mais genérica, Tiago, que é, nós estamos aqui em março, né, e já temos uma série de novos temas no cenário político, tanto doméstico como internacional. De ontem para hoje, novidades aí, né? Já vimos aí da questão do Ratinho, questão do governo Castro, do governador Castro no Rio e etc. Então, como é que você está vendo o cenário político geral aqui para esse ano no Brasil? Oi, Senis, obrigado pelo convite. Vamos lá. O cenário no Brasil, desde o ano passado, tem sido de uma alta volatilidade, né? A gente tem falado isso com clientes recorrentemente. A gente está muito mais sendo pautado por eventos de curtíssimo prazo do que, de fato, pela conjuntura de maneira mais geral. Então, só para dar alguns exemplos, a gente ano passado teve, acho que dois grandes eventos ali que marcaram o ano, que foi obviamente o Tarifaço, né, do Trump e a má relação, o que viria a ser, poderia ser uma má relação do Brasil com os Estados Unidos, e mais para o final do ano a operação da Polícia Militar do Rio de Janeiro nas favelas ali. E esses dois temas, Senes, eles rapidamente se converteram, obviamente, num tema nacional, e muita gente começou a atribuir, primeiro a questão geopolítica, né, diplomática, depois a questão da segurança pública, a principal variável eleitoral de 2026, ou seja, como se o que acontecesse em 2025 fosse repercutir até outubro de 2026. E o que a gente está vendo é que não é bem assim, né? É claro que esses eventos todos têm a sua contribuição para o cenário eleitoral, mas o Brasil, a política brasileira e a economia brasileira estão sendo muito mais pautadas por pequenos eventos de curtíssimo prazo, do que necessariamente por um grande tema. É verdade que, se a gente olha as pesquisas, tem uma grande preocupação ainda com corrupção, ainda com segurança pública, uma crescente, mas ainda não predominante preocupação com questões sociais que envolvem aí desemprego, renda e tal. Mas o fato é que os eventos têm sido muitos e têm sido de alto impacto e com uma vida útil relativamente curta. O que que eu quero dizer com isso, Cenis? Que ficou mais difícil prever o cenário, né? E ficou mais difícil, inclusive, prever as eleições.
E talvez as eleições de 2026 sejam muito mais influenciadas por um evento próximo ao calendário, ali, próximo a outubro, 4 de outubro, ou eventualmente no segundo turno, né? Do que necessariamente pelo conjunto da obra ou por um grande evento estrutural brasileiro que esteja já há alguns anos deixando o eleitor impaciente. Então eu acho que é nessa toada que a gente está, né? A gente precisa, isso para dizer que a gente precisa monitorar diariamente o cenário. Agora a gente tem a questão do Irã, por exemplo. A gente vai falar um pouquinho sobre isso mais para frente, o impacto nos preços do petróleo, o cenário interno, inflação e tal. Então, acho que a gente entra em 2026, termina esse primeiro trimestre com uma dinâmica de cenário não muito diferente do que a gente viu no ano passado. Enfim, passo para você aí, depois a gente fala um pouquinho mais sobre esses temas todos. Não, beleza, Thiago. Acho que essa questão da volatilidade realmente acho que é uma marca muito forte aí que a gente está percebendo, né? Vamos reforça isso que você falou, a necessidade da gente acompanhar de perto, porque as guinadas no cenário parecem bem possíveis mesmo, né? Marina, deixa eu passar então para os temas econômicos, né? Que até o final do ano passado tinha esfriado um pouquinho, né? Mas eles retomam bastante fortemente agora no começo desse ano, a questão da Selic, endividamento e outros novos temas que voltaram para a pauta de maneira muito forte. Agora o choque na questão de preços de combustíveis, etc. Como você está vendo as questões econômicas nesse ano? Bom, Cenis, ao contrário do que acontece sempre, né, no debate da agenda econômica no Brasil, esse ano a possibilidade do debate fiscal não ser o prioritário é bastante alta, né? Isso porque já no final do ano passado, né, e algumas outras iniciativas que o governo teve na agenda fiscal deram resultado. Então, para 2026, esse assunto está relativamente pacificado. E o que abriu, então, a possibilidade de novos debates acontecerem dentro da agenda econômica, e entre eles a questão dos juros, né? E por que que isso é importante especificamente esse ano, né? Claro que a gente tem já, né, um mecanismo ali de funcionamento da economia que é bastante afetado pela alta da Selic, mas desse ano a gente também tem as eleições. E os juros, nesse caso, estão sendo uma das variáveis que estão compondo ali o humor do eleitorado em relação ao governo, né? Por mais que esse mecanismo ele seja transmitido de uma maneira mais sutil, ele já está sendo captado pelas pesquisas de opinião e é mais ou menos a ideia que eu queria trazer aqui. Em resumo, né, taxas de juros mais elevadas contribuem com o endividamento das famílias. O endividamento das famílias gera, então, uma redução do poder de compra, né? Ou seja, num português mais simples, existe menos espaço no orçamento familiar para o consumo. E isso gera, então, né, uma percepção econômica muito mais negativa por parte do eleitorado. Então, só para a gente ilustrar aqui um pouquinho com os números. Na última pesquisa Quest, que saiu agora no mês de março, quase 50% dos entrevistados afirmaram que a economia piorou de um ano para cá, 65% falaram que o poder de compra diminuiu e 35% disseram que esperam uma piora do ambiente econômico para o próximo ano. E todos esses números variando acima da margem de erro, né? Quando a gente pensa, então, que na semana passada, né, o Copom ali adotou o primeiro comunicado que definiu uma queda na taxa de juros, mas essa queda foi menor do que a magnitude que o mercado já estava esperando, a gente pode dizer que esses efeitos negativos que a Selic está tendo, né, na renda familiar, vai persistir, né, ao longo do ano, assim como as expectativas desses cortes um pouco mais a menos, né? Agora, quando a gente analisa os efeitos da taxa de juros, né, sobre o crescimento da economia, aí a gente já pode ter um efeito um pouco mais ambíguo, especificamente por causa dessa questão no Oriente Médio. Então, mesmo que a trajetória mais lenta da queda de juros possa reduzir a atividade econômica, por outro lado, a gente tem um aumento no valor das exportações do petróleo e esses movimentos podem, de alguma maneira, compensar os seus efeitos, né? Ou seja, ter ali um resultado líquido relativamente neutro.
Mas o que é importante, né, dessa discussão é que, em última instância, quando a gente pensa, né, nos indicadores macroeconômicos, hoje o que está pesando, né, sobre especificamente a opinião do eleitorado sobre o governo, sobre o presidente Lula, às vezes não é necessariamente a materialização, né, o que é concreto, né, desses indicadores, mas a percepção deles na vida cotidiana, né? Então, nesse sentido, a questão do aumento do preço do diesel, especificamente, é muito sensível e é muito importante para o governo, porque ele traz essa percepção, né, de uma renda estagnada novamente. Porque quando a gente pega todo esse cenário, temos, né, a Selic encarecendo as parcelas do cartão de crédito, ao mesmo tempo que o aumento no preço dos combustíveis pode gerar ali uma alta de preços nesses gastos mais cotidianos, e isso tudo, né, gerando ali uma percepção negativa da economia. É bacana, Marina. É um pouco o efeito Biden, né? Você olha os números macro estão mais ou menos sob controle, mas a percepção econômica bastante mais negativa do que os números indicam, né? Acho que aí tem mecanismos interessantes de conexão entre a economia e a política aí que você está trazendo. Então, deixa eu voltar aqui para um tema com o Tiago, né, antecipando aqui que nós vamos ter um webinar em abril especificamente aí analisando aí todos os movimentos políticos desse primeiro trimestre aqui. Mas, Tiago, deixa eu te provocar sobre essas primeiras movimentações que a gente está vendo agora, tanto com esse período do fim da janela partidária, quanto a questão das descompatibilizações, etc. Você consegue dar uma pincelada sobre o que a gente pode esperar no campo político, do reordenamento do campo político durante esse ano? Está sendo tradicional, se secretários executivos assumem, né, falando especificamente da esplanada dos ministérios, e a grande mudança mais recente foi, obviamente, a saída do Haddad, né, e a entrada do Durigan, ele que, inclusive, ontem entrou para as redes sociais oficialmente, não sei se todo mundo viu. Agora, por outro lado, tem a expectativa de que saia o ministro Rui Costa, né, da Casa Civil, e entre a adjunta, a secretária, a ministra adjunta, que é a Mira Belchior, que já foi ministra, né, do Planejamento no governo Dilma, um quadro histórico do PT, e vai ajudar a deslocar, digamos, o eixo de poder que estava muito concentrado na área econômica para cada vez mais para a Casa Civil, né? Que também era uma Casa Civil forte, tem sido com o Rui Costa e vez ou outra disputava poder ali com o Haddad. Com o Haddad fora, a tendência é que o Palácio do Planalto ele de fato se fortaleça como órgão, como local decisório, né? Onde as principais questões são discutidas. A dúvida, Sêneas, é se essa saída do Haddad ela vai provocar uma alteração na política, no perfil da política econômica, né? Porque o Haddad, junto com a Tebet, tem tentado fazer uma mudança, um perfil mais ou menos conservador da política econômica e da política fiscal em particular. E a gente sabe que com a saída dele e com as decisões sendo colocadas nas mãos de petistas históricos, há uma tendência natural, em tese, pelo menos, que a política econômica fique um pouco mais, digamos, heterodoxa, né? Mas, de novo, não necessariamente. A gente precisa ainda ver se é isso que vai acontecer, mas o risco, digamos, está ali. Sobretudo em um ano eleitoral, que é um ano que a gente sabe que é mais propício para esse tipo de mudança. É, Tem um outro ponto, Senis, que eu acho que vai na esplanada que vale a pena comentar, que é a eventual saída da ministra Tebet, que vai concorrer ao Senado, entra, pelo que está sendo comentado, é uma fusão do Ministério do Planejamento com o Ministério da Gestão e Inovação, que ficariam liderados numa pasta única sobre a ministra Esther Dweck, também não chega a ser um quadro histórico do PT, mas alguém muito mais na linha PT do que a ministra Tebet, obviamente, o que reforça esse quadro de uma política econômica muito mais próximo da ala petista do que de uma ala mais moderada, ainda que dentro do petismo, como era o caso do Haddad. Isso é um ponto também que vale a pena ser observado. É, por fim, Sênis, eu acho que vale a pena falar rapidamente aqui sobre Congresso, né, que é uma questão importante. É, Vai ser a grande disputa esse ano, né? Esse ano tem uma renovação de dois terços aí do Senado. É, não dá para dizer exatamente qual vai ser a composição final, tanto Câmara quanto Senado, mas a gente está apostando ali numa composição na Câmara muito similar ao que a gente está vendo hoje.
uma taxa de reeleição relativamente alta, de deputados em particular, o que vai contribuir de novo para essa manutenção. Agora, no Senado, a dúvida é se o governo consegue, como pretende, evitar que a oposição consiga a maioria absoluta de 41 votos, para ter o mínimo necessário para seguir com aquelas votações complicadas que a gente, né, está acompanhando, então, o impeachment de ministro supremo e tal. De novo, pelas pesquisas ainda está muito cedo, inclusive porque como esse ano a gente elege dois senadores, são várias as combinações possíveis, então é difícil você ter uma pesquisa, eu não diria confiável, mas que dê um panorama mais ou menos claro, porque se você pega, por exemplo, as pesquisas em São Paulo, as votações para o Senado, quem está liderando são pessoas que têm um alto recall eleitoral. E a gente sabe que não necessariamente isso acontece. Tem uma pessoa que eventualmente ganha, porque tem recall, mas entra uma espécie de outsider por fora. Então, não necessariamente você vai ter uma Marina Silva, uma Tebet ganhando as duas vagas, né? Mas o fato é que a oposição hoje está mais pronta, digamos, tem mais facilidade, pelo menos, para conseguir uma maioria do que o governo, porque dos senadores que permanecem no mandato até 2031, ou seja, que não disputam a reeleição esse ano, mais ou menos 20 são da oposição e 8 são do governo, ou seja, o governo precisa conseguir, vamos arredondar, 30 senadores e que estão disputando a eleição, enquanto a oposição precisa conseguir 15, 20. Então, realmente fica mais fácil para a oposição o Senado. E no âmbito subnacional, a gente estava até discutindo recentemente, a gente não vê grandes mudanças no perfil nacional, né? De fato, tem alguns bastiões importantes, o que vai acontecer no Rio Grande do Sul, o que vai acontecer em Pernambuco, no Rio de Janeiro. Pode ser que haja uma inflexão, né, nesses estados em relação ao governo atual, mas a tendência é de uma certa manutenção do perfil, talvez não de todos os estados especificamente, mas pelo menos do somatório total do país. E, para fechar, só para não me estender muito, e aí queria até ouvir a Marina, se você me permite, Cenis, tem a grande questão, obviamente, é a presença da República, né? A gente deve caminhar para, de fato, Lula e alguém do bolsonarismo, que hoje seria o Flávio. E uma coisa que a gente tem ouvido bastante é sobre terceiras vias, né? Inclusive, você até abriu o webinar comentando sobre isso, né? A saída do Ratinho, a entrada do Caiado como candidato de fato da terceira via. Nos parece que, para além dos nomes, o atual cenário não favorece muito a terceira via, né? Porque a terceira via ela é favorável, ela tem um terreno fértil quando você tem muitas candidaturas e candidaturas com poucos votos. Você tem dois grandes candidatos, Lula e um bolsonarista à direita, nesse caso Flávio, que tem pisos muito elevados, o que torna Uhum. difícil a chegada de uma terceira via, porque a terceira via precisaria sair de um patamar de, vamos colocar, de 9, 10% para algo como 25, 30, o que não é fácil num cenário de alta polarização e com poucos eleitores à disposição. Então, eu acho que, para além dos nomes, o cenário está, querendo ou não, cristalizado entre as mesmas forças de 2022. Mas, enfim, passo para a Marina para ver o que ela acha a respeito, e aí já concluo por aqui. Tiago, acho que você já deu um bom panorama, o que a gente tem falado bastante, né, com perspectiva, né, que o nosso diagnóstico das eleições é que vai continuar um cenário bastante polarizado, com uma decisão feita por uma margem bastante estreita de votos, né? Isso porque tanto, como você já adiantou, né, tanto o Lula como o Flávio Bolsonaro, que até então, né, tá herdando ali automaticamente os votos do pai, têm pisos bastante elevados, né, de intenção de votos. Mas ao mesmo tempo, eles também têm tetos que são muito próximos a esses pisos, né? Ou seja, a disputa não vai ser feita, né, entre esses dois polos, vai ser feita por meio, né, e com foco nos eleitores que a gente chama de independentes, né? E para esses eleitores, a questão do voto ideológico, né, dessa polarização, às vezes é menos importante do que os efeitos de policy, né? Ou seja, a percepção ali do que programas e ideias de fato concretizadas do governo, da oposição, tem de impacto na vida cotidiana. Então, ao mesmo tempo que, no ponto de vista da composição das candidaturas, a gente está vendo um cenário muito parecido com 2022, também tem uma certa inovação para 2026, que é a parte programática das candidaturas também vai importar um pouco para conquistar esses eleitores independentes, né?
No estágio atual, o Lula recebeu más notícias com essa última pesquisa de opinião que saiu, né? Estou usando a Quest aqui, né, para dar uma uniformidade na avaliação. Mas o que aconteceu nessa pesquisa foi que o Lula desidratou consideravelmente a sua popularidade entre esses eleitores independentes e entre os eleitores de esquerda que não se consideram lulistas, né? E um dos principais indicadores que chamou a atenção para esse resultado foi uma performance bem aquém do esperado no impacto da isenção do imposto de renda. E provavelmente por causa desses impactos do endividamento que eu falei um pouco mais cedo, né? Então, essa política tinha um efeito esperado bastante importante sobre a classe média, que foi um grupo que Lula sempre oscilou bastante na aprovação, né, durante esse mandato, e na hora disso virar de fato ali um dividendo positivo para o governo, isso não necessariamente, né, aconteceu. Agora, isso não significou necessariamente boas notícias para o Flávio, né? Até o momento, a gente sabe que Lula está enfrentando ali alguns desgastes de imagem, né? Que até vem de uma maneira indireta, com essa questão do Banco Master, com a CPI do INSS, e isso está fazendo o Flávio jogar parado, mas ele também é um candidato que tem um alto nível de rejeição, né? E nessa mesma pesquisa, considerando esses eleitores independentes que são de fato os disputados, o Flávio não conseguiu ali inspirar nem um perfil moderado, nem capacidade de gestão que seriam consideradas desejadas a um candidato à presidência, né? Então, Thiago, até retomando ali um pouco da sua primeira intervenção, né? Quando a gente considera essas variáveis e a volatilidade que você mencionou, ou seja, que até as próprias preferências do eleitorado estão variando bastante nesse momento, o que acontece é que a gente tem uma eleição que está essencialmente aberta, né? E por causa disso, e também pela polarização, concordo, né? A terceira via apresenta bastante dificuldades em se consolidar. Ontem, o PSD perdeu, né, o seu candidato mais competitivo, né, que era o Ratinho Júnior, que se retira ali oficialmente da corrida presidencial. E por enquanto, o Caiado, que está sendo o nome ali mais cotado para substituí-lo, no momento não apresenta uma competitividade suficiente para enfraquecer a candidatura de nenhum dos polos. Então a gente continua aí com esse cenário bastante polarizado e com uma terceira via no momento enfraquecida. Marina, deixa eu aproveitar então que você está com a palavra e introduzir um outro assunto, que inclusive foi objeto aqui de uma das perguntas que chegaram, que é a relação entre os poderes daqui para Uhum. frente, né? Nesse cenário pós-abril. E aí você já tocou em vários temas aí complicados, o Master e questões aí de investigações da CPMI, esse jogo que a gente está vendo muito quente entre os poderes, né? E já emendando aqui numa das questões, de que maneira alguns desses posicionamentos recentes do STF em casos emblemáticos aí, em particular, aí esses que eu mencionei, como que isso pode alterar o processo eleitoral? Então, tanto a dinâmica entre os poderes como o posicionamento específico do STF em alguns temas bastante emblemáticos podem interferir no processo eleitoral. Bom, vocês, acho que para começar, né, existe ali um grau diferente de relação, de boa ou má relação entre os poderes, né? Acho que começando ali por executivo e legislativo, né? Acho que uma das grandes novidades que 2026 traz não é necessariamente como essa relação se dá, mas é um pouco a orientação dela, né? Antes a gente estava numa lógica muito mais de uma governabilidade que serve para aprovação de projetos. E agora a gente tem uma corrida eleitoral para se considerar, e é claro que isso pesa um pouco no cálculo dos partidos, né? Onde ele fica mais perto ou mais afastado do governo. Devido também à questão da corrida eleitoral e das campanhas, a gente tem um espaço para votação de agendas um pouco mais apertado. Isso leva também a uma pauta que não apresenta muitas inovações temáticas, e o que a gente vê então é um pouco da continuidade do que estava ali para ser decidido em 2025 e acabou vazando para esse ano, né? Só para citar ali alguns projetos que são bastante importantes, né? A questão
do trabalho por aplicativo, né, que até o secretário-geral Guilherme Boulos está discutindo aí recentemente, a questão da PEC da segurança pública, que é um tema bastante importante e sensível para essas eleições, porque embora, né, as preferências ali do eleitorado estejam variando, a segurança pública é algo que está aparecendo como muito importante, né, em todas as pesquisas. E não menos importante, o projeto de lei do imposto seletivo, né, que ainda não foi apresentado ao Congresso, mas para seguir ali direitinho o cronograma que já foi estabelecido para a reforma tributária, ele precisa ser aprovado esse ano para começar a valer em 2027. E por fim, nas últimas semanas a gente tem visto crescer, né, em importância o debate do fim da escala 6 por um. Mas, como a gente tem feito aqui as análises, esse movimento não vai necessariamente se traduzir em uma aprovação, né, dessa proposta já nesse ano. Até porque ela é uma proposta que pode ser relevante eleitoralmente e se tornar até um novo isenção do imposto de renda, né? E é de fato também uma pauta depende de um equilíbrio bastante delicado para ser aprovada, né? De um lado, o governo vai tentar constranger os parlamentares com a popularidade dessa medida para conseguir a aprovação, ou pelo menos a discussão dela, e por outro lado, o setor produtivo vai pressionar por contrapartidas para poder, né, absorver essa demanda. E o sucesso, então, né, dessa conciliação vem de um cenário de acomodação entre essas partes, e uma acomodação que ainda não foi negociada e também não foi determinada, né? Então, por isso que a gente vê que é um debate importante, sobretudo para continuar durante o período eleitoral, mas que não vai necessariamente se traduzir para uma aprovação nesse ano, né? Então, o que a gente vê de relação executivo e legislativo, é o que a gente gosta de brincar aqui internamente, é dois passos para frente e um para trás, né? É um processo de negociação constante e que, a depender, né, do tema, existe ali uma aproximação, da pauta do governo, às vezes um afastamento, e aí também considerando o que que isso pode, gerar no contexto eleitoral. Agora, já a relação de legislativo e judiciário, né, não tem sido amena, né, já há muito tempo, e agora com uma tensão ainda mais latente quando a gente retoma esses temas da CPMI, né, e aí especificamente das decisões do Flávio Dino em relação à quebra de sigilos, né, que a CPMI aprovou, e a questão do Banco Master, né? Isso tem gerado um atrito, uma tensão maior em relação, né, na relação aí legislativo e judiciário, e é algo que a gente não vê se alterando, no curto prazo, né? Agora, em relação às eleições, a primeira, leitura que eu faço, não necessariamente se a postura do STF vai necessariamente interferir no processo eleitoral, né? Isso porque considerando, né, quem é o membro ali do judiciário, né, responsável por debater, de fato, as coisas práticas da eleição é o TSE, e o que poderia, né, de alguma forma interferir é se algum tipo de conexão política, né, é feita entre o judiciário e aí membros do governo ou membros da oposição, né, a depender aí de como esses casos se desenvolvem, né? Mas especificamente ao master nessa que é o que está mais quente agora, ainda existe um cenário um pouco incerto, né, de qual é o impacto político que ele vai ter, porque ainda não está muito certo quem são os envolvidos, né, nesse esquema. Então, ainda é algo que está elevando a tensão entre judiciário e legislativo, mas a gente ainda tem um pouco a visibilidade do impacto político total, embora a gente consiga adiantar que não deve ser, positivo para ninguém. Deixa eu passar aqui para o tema internacional aqui, tanto a dimensão latino-americana como depois a dimensão mais ampla, mas já tenho algumas tantas perguntas entrando aqui, eu vou tentar ir antecipando algumas delas, mas Tiago, devolvendo a bola para você, aqui a gente está vendo um pouco uma mudança, né, aqui no espaço latino-americano, do eixo político, né, a famosa aí onda azul, onde
tende-se a ter mais presidentes mais à direita, né? Você acha que isso pode, de alguma maneira, impactar a relação do Brasil na região? Como é que esse movimento, de alguma maneira, afeta, o Brasil? E, curiosamente, tem uma pergunta no mesmo sentido de uma onda azul, só que nesse caso doméstica, né? A gente pode deixar para o final, mas o tema aqui seria um pouco Tiago, como é que essa onda azul, vamos dizer, essas eleições mais caminhando para a direita, Brasil e Colômbia podem ser uma certa exceção, pode impactar um pouco o processo, tanto do Brasil na relação com os vizinhos, como o processo político doméstico. Sênis, só um contexto em relação à onda azul. É, a gente está acostumado, por causa da onda rosa, né, maré vermelha, enfim, depende de como a gente quiser chamar ali do começo dos anos 2000, a vincular essas ondas a uma vinculação, digamos, quase que estrutural do eleitorado, dos cidadãos latino-americanos, com esses segmentos ideológicos. E não é o que está acontecendo. Não é o que aconteceu, inclusive, com a onda recente que acabou, que é a onda rosa 2.0, que começou ali mais ou menos em 2019, 2018. O que está acontecendo na América Latina, e que também se aplica ao Brasil, é uma insatisfação crescente da população desses países com a qualidade de vida pelos temas que a Marina comentou no começo. Então, pelo encarecimento do custo de vida, serviços públicos ruins, uma economia capenga em muitos casos, que por mais que tenha ali dados positivos de PIB, inflação, é muito aquém do que os países conseguem, de fato, poderiam eventualmente entregar. Então, o que acontece é uma expectativa muito alta da população versus uma capacidade muito menor dos governantes de entregar esses resultados. Por que que eu digo capacidade? Primeiro, que você tem uma questão econômica óbvia, né? Que às vezes é independente do governo de turno. Segundo, porque uma das coisas que a gente tem visto na América Latina, e que também é verdade no Brasil, é que os parlamentos latino-americanos têm sido muito fragmentados. Então, acho que o melhor exemplo recente é o caso do Chile, né? O Boric se elege no Chile com uma promessa de mudança profunda, aí, com a Constituinte, etc. É, mas não consegue fazer isso porque, basicamente, ele não tinha assentos no parlamento. E aí muda-se o governo, mas não muda a composição do parlamento de maneira estruturada. O que eu quero dizer? Entra o Antônio Cast, mas o Antônio Cast terá tanta dificuldade para governar no Chile quanto o Boric teve. Isso para dizer que pode ser sim que essa onda azul que a gente esteja vendo atualmente, ela seja tão curta quanto a onda rosa anterior, entende? E aí os nossos convidados aqui hoje não devem estranhar se daqui a 2, 3 anos a gente novamente voltar para uma onda rosa 3.0, que dificilmente vai significar de novo uma vinculação estrutural dos cidadãos com esses segmentos. É muito mais uma insatisfação da população com a incapacidade dos governos de fato produzir resultados tangíveis no dia a dia. O fato é que, vinculação estruturada ou não, o fato é que o Brasil certamente terá que ter uma relação com seus vizinhos muito mais objetiva e muito mais pragmática, né, Cênis? O presidente Lula não conseguirá fazer, por exemplo, seja esse ano, seja se for reeleito, a partir do próximo, movimentos como ele gostava de fazer no começo do século ali com a Unasul e tal, ou seja, uma politização da política externa regional, né? Então terá que ser uma política muito mais prática, muito mais pragmática, que de fato enderece questões objetivas dos países da região. E ele, de certa maneira, tem feito isso, né? Assim, ele tem tido um bom relacionamento com o próprio Castro, que tomou posse recentemente, com o próprio presidente recém-eleito empossado da Bolívia, o próprio Noboa, no Equador. Então, o Lula tem tido uma boa relação, uma relação cordial, com a direita latino-americana, e a relação que ele tem com o Milei, que é ruim, não é o parâmetro. Acho que é importante deixar isso claro. O Milei, ele é um ponto fora da curva na relação que o Brasil tem com os seus vizinhos, ou pelo menos tem tido com os seus vizinhos. E a política externa, a política exterior latino-americana, obviamente, fica muito mais pragmática, vis-à-vis, por exemplo, os acordos comerciais que estão sendo construídos. Então, o Lula vai ter que apostar nesses acordos, como foi o acordo Mercosul-EFTA, Mercosul-União Europeia, tem vários acordos aí engatilhados, acordo com o México, né, a revisão do CE-México, 53, um acordo com os britânicos, um acordo com os canadenses, um eventual novo acordo né, com outros países do Oriente Médio, e vamos ver o que vai acontecer ali, mas enfim, com a Ásia de maneira geral. Então, de novo, fica mais difícil de encontrar acordos, mas não fica impossível. Pelo contrário, a gente está vendo que talvez outras áreas que estavam escondidas ali possam ser desengatilhadas justamente porque o governo brasileiro precisará fazer movimentos mais práticos aqui para frente. Uhum. Antes de passar para a Marina,
Tiago, já que você tocou nesse assunto, tem uma pergunta aqui do Renato Bauman, que é um prazer que você esteja aqui com a gente, Renato, que é um pouco nessa linha. Se esse tipo de relação poderia atrapalhar, de alguma maneira, o avanço do Acordo da União Europeia-Mercosul, que está no meio do, né, para ser ratificado no meio do processo eleitoral, se essas questões, tanto política aqui quanto na Europa, poderia, de alguma maneira, atrasar essa assinatura. No Brasil, enfim, na América do Sul, todos os países que tinham que ratificar já ratificaram. Estamos esperando só os europeus, mas fica valendo. A própria União Europeia já avisou essa semana, eu acho, não, se não me falha a memória, que o acordo entra em vigor temporário, né, enquanto não há ratificação por todos os países. Mas é um acordo de vários anos, né, um acordo com uma transição relativamente lenta. Então, acho improvável que a mera ratificação do acordo, mesmo que parcial, vá produzir efeitos, digamos, políticos, econômicos de curto e médio prazo que beneficiem os governos locais e, eventualmente o próprio governo Lula. É uma questão muito mais de, estamos falando de 10 anos do que de um horizonte de 6 meses. É, Aí, só aproveitando, Sênio, eu vi que chegou uma pergunta semelhante aqui sobre a onda azul latino-americana versus uma guinada esquerda nos demais países. Enfim, a gente difícil comentar, né, sobre o que está acontecendo, mas essa onda esquerda não necessariamente está acontecendo em todos os países da Europa. A própria Alemanha tem tido eleições recentes, vai ter várias eleições estaduais esse ano, e a direita e a extrema-direita com chances razoáveis de ganhar no âmbito subnacional A. Então, assim, a Dinamarca vai ter uma eleição hoje. É muito provável que a direita extrema e a esquerda verde ganhem. Então, assim, depende de qual país a gente está vendo e de qual cidade a gente está falando. Mas assim, acho que a gente não vai mudar muito o perfil do que a gente está vendo na Europa, não. Mas assim, só para não deixar o nosso convidado sem resposta. Então, enfim, o fato é que o Brasil vai ter que ser mais objetivo, e antecipando um pouco acho que um tema que a gente trataria lá na frente. Talvez as questões do Oriente Médio, Senes, tenham jogado um pouco de água fria né, nesses movimentos de acordos comerciais que começaram a ser feitos depois do Trump. Mas isso não muda a questão mais estrutural do cenário internacional, que é que os Estados Unidos se tornaram um país totalmente inconfiável, né? Então, pode ser que as pessoas estejam ali fazendo cálculo do preço do diesel, etc. Você vai ter que diminuir o imposto, etc. Mas o fato é que os Estados Unidos já não são mais o que eram, e acho que isso favorece o Brasil, né? Já está favorecendo do ponto de vista cambial, monetário, e vai favorecer certamente o Brasil do ponto de vista comercial também. Beleza. Então vamos passar, Marina, para a questão aqui do Trump e a guerra do Oriente Médio. Como que isso aí, de alguma maneira, impacta o Brasil? Para que lado que a gente pode ver esses impactos estar gerando domesticamente efeitos econômicos e políticos? Bom, primeiro a boa notícia, né? Que a relação de Lula com o Trump, apesar da bump road que a gente teve no ano passado, Lula conseguiu superar suas diferenças com o Trump, né? A partir dali do encontro na ONU, das ligações, e especificamente porque as questões das tarifas conseguiram ser, as tarifas, né, conseguiram ser negociadas, né? E considerando os cenários possíveis, o Brasil teve o melhor desfecho possível dentro das possibilidades, né? Ou seja, a pauta de exportação brasileira, na sua maioria, em produtos estratégicos, acabou ficando com uma alíquota menor do que aqueles 50% de impostos. E aí, no final das contas, com a decisão da Suprema Corte Americana, esse cenário melhorou ainda mais, né? Então, a gente pode dizer que pelo menos a questão das tarifas está pacificado, né? Ou seja, no cenário ali possível, né, de uma política comercial muito específica, né, que o governo Trump tem, o que a gente teria para fazer foi feito. Possivelmente nessa discussão não vai ser retomada no curto prazo, pelo menos. Agora, o destaque nessa relação, Cênia, está sendo a questão do combate ao crime organizado transnacional, né? A parceria que o governo brasileiro apresentou para o governo americano, né, tem dois objetivos, né? O primeiro deles que é continuar com essa relação estável com Washington, e também tentar prevenir ou remediar qualquer eventual desrespeito à soberania nacional, muito, né, tomando o caso da Venezuela como exemplo.
né? Mas a questão é que nesse momento o olhar da política externa americana não está necessariamente agora para a América Latina, né? Ela foi desviada para a questão do Oriente Médio. E por isso mesmo, a viagem que o Lula iria fazer aos Estados Unidos agora em março foi postergada, né? Não foi cancelada, mas foi postergada, porque de fato a América Latina sai um pouco ali do radar de prioridades. Essa escalada, né, do conflito no Irã e essa relação frágil, estável, porém frágil, né, com os Estados Unidos, não deve impulsionar que o Brasil vá se envolver com qualquer tipo de tentativa de mediação, né, no Oriente Médio, né? E isso porque já aconteceu, né, em 2008, quando o Lula tentou, e foi, né, de alguma forma bem sucedido, negociador ali no processo da programa nuclear no iraniano. Mas hoje o presidente tem outras prioridades, né? Pensando até nesse processo de deterioração internacional, mas também, né, no que a gente está falando sobre os dados das pesquisas, né, e o impacto que o conflito no Oriente Médio tem no ponto de vista doméstico, o Lula então volta seu olhar mais para a agenda doméstica, né? E é onde ele vai ter que prestar atenção a partir de agora e também muito mais nos próximos meses. Mas para fechar, né, de maneira geral, tanto o impacto da decisão da Suprema Corte sobre as tarifas, como a questão na guerra do Irã, não alteram a principal premissa das relações internacionais sobre o governo Trump, que são os Estados Unidos hoje são um ator muito menos confiável, e as decisões da política externa americana deixaram o mundo muito mais instável, né? Então, essa inflexão que Trump trouxe, né, especificamente nessa reorganização dos fluxos comerciais, né, e, consequentemente, na aceleração de acordos de livre comércio, né, para superar a instabilidade que a política comercial americana trouxe, vão continuar a beneficiar o Brasil. Então, até retomando o que o Thiago comentou agora há pouco, né? Do final de 2024 até agora, o Mercosul fechou diversos tratados, né? Teve Singapura, teve EFTA, teve com a União Europeia, né? Que já, como o Thiago disse, já ratificou e a Comissão Europeia já disse que vai entrar em vigor parcial, ou seja, a parte econômica, né? A parte ali comércio, né? Trade do acordo já vai começar a entrar em vigor a partir de maio. E também ainda há boas perspectivas para o avanço de outros acordos comerciais, né? Então tem Canadá, Índia e Ásia no geral, né? Japão, Vietnã, que é um lugar que o Mercosul hoje tem virado os olhos, né? Para superar ali e diversificar muito mais as parcerias. Então, esse seria o resumo, né? No final das contas, embora o cenário internacional esteja hoje instável, né? Ele não está necessariamente ruim para o Brasil. Bom, deixa eu passar para algumas perguntas que ficaram ainda em aberto aqui, para a gente usar esses últimos 15 minutos aqui da conversa, né? Tem duas mais gerais e uma um pouco mais específica. Deixa eu começar com as gerais. E aí tem um pouco questionamento aqui do Emílio Loures sobre essa relação entre a condição da economia atual, a percepção sobre a condição da economia atual e o quadro político, né? E o que ele pergunta pelo que foi apresentado, né, o quadro hoje parece muito mais difícil para o PT do que no ciclo eleitoral anterior, né? Como o ciclo anterior foi, tanto para a presidência, foi uma margem muito apertada, mas nas outras eleições, governadores, Congresso, foi um resultado ruim. Se esse cenário econômico, essa percepção do cenário econômico como pior do que esse último ciclo, isso não vai resultar também eleitoralmente bastante pior pro PT. Como é que vocês veem isso? Tiago, eu É, posso começar, mas se você quiser pega complementar. aí, não, pega aí, eu pego na sequência. Eu acho que grande parte do que a gente tem tentado, né, colocar aqui nos nossos cenários é que existe uma grande disparidade entre o que os indicadores macroeconômicos apresentam e qual é, de fato, a percepção dos eleitores sobre a sua condição econômica ou a condição econômica do país. Às vezes há convergências, né, entre esses dados e muitas vezes não há.
É por isso que quando nós fazemos aqui as avaliações, né, sobre popularidade, competitividade eleitoral, considerando a economia, a gente pega muito mais a percepção, porque é por meio dessa variável que o eleitor vai decidir o seu voto. E de fato, hoje, se a gente tirar uma fotografia de 24 de março de 2026, a percepção econômica é muito ruim, e isso com certeza tem um impacto negativo para a competitividade e, ou seja, né, um cenário mais difícil para Lula se reeleger. Mas quando a gente lembra que o cenário hoje é volátil, ou seja, algo pode acontecer do ponto de vista da economia ou em outro aspecto que pode gerar uma percepção diferente do que o eleitorado tem hoje em relação ao governo, essa percepção pode mudar e voltar a ser algo positivo para o governo. Então, quando a gente fala, né, a eleição está essencialmente aberta, é necessariamente nesses termos, né? Como o Thiago falou, é possível que a eleição seja decidida por um evento que acontece uma semana antes da eleição do que necessariamente um problema estrutural da economia ou qualquer outro tipo de problema que, né, a população esteja identificando no governo. Mas, Beleza. Thiago, não sei se você quer. Deixa eu aproveitar aqui, Tiago, Então, vai lá, para Fênix. emendar numa outra questão que acho que dá para ir junto com essa, que retoma um pouco um dos temas que a gente teve no café da manhã com o Paulo Hartung há 15 dias atrás, né? E a pergunta é um pouco no sentido de que você tem uma safra de governadores muito bem avaliados hoje, em vários estados e de várias posições políticas, né? E a questão é como é que esse quadro dessas novas lideranças estaduais, com muito boa avaliação, muito modernos na sua forma de gerir as políticas públicas e etc., como é que isso não impacta o cenário nacional? O porquê que não impacta? E a hipótese da pergunta é que você tem um controle dos líderes partidários que se sobrepõem à liderança, essas novas lideranças estaduais, né? Então, acho que esse é um pouco um tema, como a gente está falando, ser uma questão conjuntural ou estrutural dessa dificuldade aí das lideranças nacionais, de alguma maneira poderia estar ligado com essa pergunta de quadros muito qualificados estaduais, muito bem avaliados, muito modernos, mas ao mesmo tempo com dificuldade de nacionalizar. Como é que você vê esse tema? Não, eu acho que essa hipótese das lideranças para mim é a principal, né? Se a gente pegar os principais partidos do Brasil hoje, seja em bancada na Câmara, em número de prefeituras, os líderes, os presidentes desses partidos são todos da velha guarda. São todas pessoas que estão na política brasileira há 50, 40 anos. Então, é verdade, você tem uma nova safra, seja por pessoas que entraram na política recentemente, seja porque são mais novas de idade, mas no fundo são pessoas que ainda dependem do espaço que lhes será dado ou não por essas pessoas que efetivamente dominam a máquina muito além dos seus horizontes, muito além do Paraná, muito além do Rio Grande do Sul, muito além, seja de onde for, né? Talvez a única exceção hoje seja o PSB, né? Acho que o único partido do Brasil, posso estar falando besteira, eu precisaria ver com calma cada partido, mas de cabeça, o único partido que é comandado por uma pessoa da nova geração, embora não seja uma pessoa que está na política há pouco tempo, é o PSB, do prefeito João Campos, que é uma dessas novas lideranças aí para as próximas eleições. Agora, tem uma outra questão, Senes, para além da questão partidária, que é a questão geracional. Essa vai ser a última eleição em que a gente vai ver Lula na urna, e vai ser a última eleição, portanto, em que o candidato que estava na urna nos anos 80 também estará presente. Curiosamente, vai ser uma eleição novamente, se confirmar, entre Lula e Caiado, né? A mesma eleição de 89, né? E então muda em 2030 muda a chave, assim. Então eu acho que uma coisa que está sendo considerada no cálculo desses líderes, desses presidentes de partido, que talvez não, de novo não sejam eles mesmos dessa safra nova, é que o melhor cenário para você mudar a cara da política brasileira não é nessa safra atual, não é nessa eleição agora em que Lula ainda está candidato, Caiado ainda é potencial candidato. É a próxima eleição em que você sim ou sim terá basicamente todos os candidatos que nunca disputaram uma eleição presidencial na vida. Então, eu acho que esse cálculo de encerramento de um ciclo também está sendo considerado, sobretudo num cenário de alta polarização em que é difícil você ser competitivo, ou pelo menos é difícil você ser favorito tanto à esquerda quanto à direita. Boa. Tem uma pergunta mais específica aqui, eu não sei se Marina ou Tiago, com relação aí especificamente ao tema do imposto seletivo.
né? Quais são as chances do governo editar uma medida provisória para o imposto seletivo ao invés de enviar um PL? É algo que a gente tem escutado, de alguns bastidores, que dá a possibilidade, né, de ser enviado uma medida provisória, até porque ela já teria efeitos imediatos, mas me parece que o grande imbróglio, né, da apresentação do texto do imposto seletivo é exatamente essa sensibilidade política dele, né? Porque, enfim, essencialmente o imposto seletivo é um imposto extrafiscal, é um imposto regulatório, mas ele tem, um impacto econômico para quem vai pagá-lo, né? Então, nesse momento que é eleitoral, que tem outros tipos de desgaste políticos acontecendo para o governo, é, o governo apresentar uma pauta que de alguma forma tem essa percepção que aumenta ali, né, os impostos, mesmo que não seja de efeito imediato, também tem um outro tipo de desgaste e impacto político. Mas de qualquer maneira, seja por MP ou seja por PL, a questão do imposto seletivo vai ser a mesma, né? O texto vai ser o mesmo. O texto ele é politicamente sensível e, segundo ali informações do próprio Ministério da Fazenda, não vai ser um texto prioritariamente para definir ali as alíquotas que ficaram faltando definir, né, no texto da lei complementar. Mas de fato é algo que a gente tem ouvido mesmo, mas ao mesmo tempo com uma grande ali, né, dúvida, né, de quando vai ser o melhor momento para o governo apresentar, seja lá qual for o modelo. Uhum. E com relação aí à jornada de trabalho e ao regime 6 por um, 5 por 2, o governo também tem cogitado aí antecipar, mandar uma medida provisória, isso não só pelo efeito econômico da medida, mas principalmente pelo efeito eleitoral. Como é que vocês estão vendo a possibilidade do governo avançar mais rapidamente nesse tema? Eu sei, Ele, mas é, desculpa, Thiago, pode, vai lá, pode, por pode favor, falar. não, por favor. Vai lá, por favor, Marina, depois eu pego o gancho, não tem problema. É, eu, né, mantenho a avaliação feita anteriormente. A questão do fim da escala 6 por um é algo que, para ser aprovado, né, independentemente do modelo da proposta, MP, PL, PEC, vai precisar de uma acomodação entre o que o governo tem como demanda e o que o setor produtivo tem como demanda. E essa acomodação ainda não está clara qual será, né? Existe ali muito burburinho, muito boato de que pode ser ali, né, uma eventual retomada da desoneração da folha, mas é algo que, inclusive, está sendo debatido no STF. Então, assim, não há ainda visibilidade de como é que essa acomodação vai acontecer. Para o governo, se essa pauta não ser aprovada esse ano, mas ser debatida com bastante afinco esse ano, já é algo positivo, porque isso pode ser usado para a campanha eleitoral e como promessa pro novo governo. Mas se ela ser aprovada, ela pode ser usada também como uma conquista importante, né, desse governo e que promete outras coisas, de impacto social importantes para a próxima administração, né? Mas aí, esse cenário ainda está um pouco aberto, né? Qual que vai ser dessas duas possibilidades, o que que vai acontecer? De qualquer forma, o que é importante é qual que vai ser esse cenário de acomodação para que esse projeto, né, essa proposta seja aprovada ou não, né? Tiago, Tiago? você quer emendar? Tem uma última questãozinha Não, acho que aqui. a Marina falou bem aí, acho que é uma questão de novo, é um debate que a gente está vendo em toda. Ixi, acho que pelo menos travou para mim aqui o Tiago. Não sei se. Travou, travou. Vocês me Tiago? Agora ouvem, voltou. pessoal? Voltou agora, Tiago, por Ah, favor. perdão, vamos lá. Problemas aqui com conexão. Não, rapidamente é um tema que a gente está vendo de novo, não só no Brasil, mas em todas as principais economias latino-americanas. É um tema que avançou recentemente no México, o debate está colocado também na Colômbia. É um tema que vem geralmente da Espanha, um país com o qual, um governo com o qual o Lula tem uma afinidade interessante. A questão é que é um tema que demora, né? No México a gente viu demorar algo como 3 anos, né, para avançar. Então, talvez no Brasil, mesmo que avance em 2026, talvez a curva de transição seja muito longa, né?
Mas efetivamente é um tema que o governo estava apostando para ser uma promessa de campanha e cada vez mais se converteu num ativo eleitoral, sobretudo desde a pesquisa Quest recente que a Marina comentou, em que ficou claro que o imposto de renda não deu, pelo menos por enquanto, os dividendos eleitorais que o governo esperava. Então talvez o governo aposte numa outra linha para ver se consegue capitalizar em cima dessa outra agenda. Ah, ótimo. Ó, vamos caminhando para a última rodada aqui de perguntas. Então, vou passar aqui uma questão que foi colocada aqui pelo Cláudio Sena, e aí já peço para vocês fazerem aí a fala final aqui, focado aí, o que que a gente deveria colocar como prioritário no radar agora para os próximos meses, do ponto de vista de algum tipo de risco para o cenário econômico, empresarial, e algum tipo de oportunidade, da mesma maneira, né? Mas para responder isso, também complemento aqui com uma questão do Cláudio, que diz o seguinte: ó, tem a questão tributária que segue bastante alta no país, asfixiando aí a atividade empresarial, mas ele chama atenção em particular por impacto desse ambiente nos empreendimentos que são intensivos em mão de obra, né? E aí eu passaria para vocês, isso aqui é uma temática presente aí no debate congressual, do executivo ou das eleições, ou esse tema não tem um destaque específico na agenda atual. E peço também para vocês já fazerem aí a fala final, usando aqui os últimos 4 minutinhos que a gente tem. Vamos lá, fecho aqui, depois passo a bola para você, Marina. Sim, voltando um pouco naquilo que a gente tinha comentado, eu acho que esse ano não é um ano, ao contrário do que se especulava até o ano passado, não vai ser um ano em que a eleição vai ser pautada por um único tema, seja corrupção, seja violência pública, segurança pública, eu acho que vai ser um pouco de tudo, uma eleição meio miscelânea, assim. De forma que esses temas que você comentou, por exemplo, eu acho que fazem sentido, sobretudo num momento em que o Brasil tem vivido preocupações grandes com o perfil do crescimento econômico, né? A gente viu o resultado do PIB recentemente, ficou claro que o Brasil segue dependendo bastante do setor exportador, não só agro, mas setor mineral também. Ao mesmo tempo que a gente tem visto taxas de investimento com proporção do PIB ruins, né? O Brasil tem taxas inferiores, aquilo que a gente sempre fala, inferiores não só aos seus vizinhos latino-americanos, mas inferiores a países africanos. Veja, para a 10ª economia mundial, isso é assim, até vergonhoso, né? Então, tudo isso impacta, obviamente, no mercado de trabalho, impacta no perfil do mercado de trabalho. Eu acho que talvez não seja uma pauta para essa eleição, porque tem muita coisa no radar, mas voltando à linha das novas gerações, eu acho que certamente vai ser uma pauta daqui para frente. Então, talvez a gente veja, fazendo uma aposta aqui em tempo real, depois me cobrem, talvez a gente veja daqui para frente, 2027 em diante, uma espécie de uma renovação do cenário dos candidatos, bebendo um pouco naquilo que foi a ponte para o futuro do Temer, ou seja, propondo planos de fato de longo prazo para o Brasil, melhorar a produtividade, melhorar o investimento, enfim. Eu acho que essa renovação ela vem acompanhada dessa ênfase nesses grandes temas estruturais que a gente não viu nesses últimos anos por uma série de razões. Agora, o que que eu acho que vale a pena e aí para encerrar, assim, monitorar daqui em diante? De novo, lembrar que é uma eleição talvez muito mais de cisne negro que de risco, né? Então fica difícil prever, inclusive, né, pela própria definição do conceito. E é uma eleição que talvez a gente vale a pena muito mais voltar para 2014 do que 2022. É um cenário muito semelhante, né? Assim, 2014 foi a primeira eleição realmente disputada no Brasil em muitas décadas, quase, né? Assim, a gente pela primeira vez viu uma eleição definida por 3 milhões de votos, 3% dos votos válidos. Foi uma eleição em que a questão econômica já ficou muito latente, né? Uma preocupação muito grande com o que aconteceria com a economia, em virtude, sobretudo, do fiscal, naquele ano. E foi uma eleição em que a questão da corrupção ganhou muita evidência, né? Depois da eleição de 2006, com o mensalão e tal. É uma eleição, nesse caso, muito parecida, né? Ou seja, a gente está, de novo, uma preocupação com o crescimento econômico já em 2026. Uma preocupação com a margem de votos que vai decidir essa eleição, se vai ser 2022 por 1%, se vai ser 2014 com 3%, e agora com o caso Massa, que está ganhando relevância e pode estourar justamente no período eleitoral, para não dizer na própria semana que antecede as eleições. Então, realmente é muito mais parecido com 2014. E, de novo, eu acho que, dependendo do que acontecer, o evento anterior à eleição, nas semanas anteriores, nos meses anteriores,
pode ser muito mais decisivo do que o conjunto da obra. Então, é realmente uma eleição muito mais de cisne negro do que de riscos, mas, ao mesmo tempo, é um ano muito positivo para o Brasil, como a Marina comentou. Né, um cenário internacional que segue favorecendo o Brasil. É verdade que o Brasil tem problema de investimentos, mas continua sendo o país que mais lidera investimento externo direto. Pode se questionar para onde estão esses investimentos, brownfield, greenfield, mas segue liderando, segue entre os top 5 países com maior fluxo de investimento externo direto. E um país que está numa região com muito menos riscos geopolíticos do que o resto do mundo. A gente tem falado para cliente, olha, as pessoas agora, quando quiserem fazer projeção de investimento global, vão pensar, olha, eu passo o meu navio por um mar que tem mina submarina, ou eu desvio os meus investimentos para uma região que tem problemas de segurança pública, mas que tem um ambiente político, social muito mais estável, né? Porque a América Latina hoje é uma região muito mais estável do que certamente qualquer outro lugar do mundo, certamente muito mais do que, por exemplo, os Estados Unidos, né? O relatório VDEM que saiu semana passada colocou isso. O Brasil hoje é uma democracia muito mais sólida do que são os Estados Unidos, por exemplo. Então, a gente tem os nossos problemas, tem os nossos gargalos, mas somos, do ponto de vista de médio e longo prazo, um lugar muito mais seguro do que regiões que têm seus problemas geopolíticos, seus problemas de segurança, seus problemas econômicos, seus problemas militares. Beleza, Thiago. Pessoal, acho que chegamos aqui no final do nosso horário. Eu vou encerrar. É, só lembrando aqui, tem uma sugestão de temas que a gente inclua no próximo webinar, a discussão sobre o setor de defesa, né? O setor que ganha importância nesse cenário e como que o Brasil está posicionado nisso. Acho que vale a pena mesmo incluir, porque tem toda a cadeia industrial e tecnologia vinculado a isso. Acho que é interessante. Mas deixa eu encerrar, então, são 10 horas e 2 aqui. Agradecer a todos aqui, tivemos uma audiência excelente. Obrigado aí também, novamente, Tiago, Marina, pela participação. E a gente, como já mencionou, nós temos um novo webinar aqui em abril, que a gente vai retomar parte desses assuntos aqui, vinculados aí, balizados por todas as mudanças que a gente já está vendo agora no primeiro trimestre, que vão estar consolidadas, e a gente faz um segundo balanço, de ciclo político para o ano. Então, de novo, agradecer a todos e até a próxima. Muito obrigado.